paciência, confiança, toda pessoa, toda comunidade, o ser humano é capaz de produzir bons frutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo, terceiro domingo da Quaresma, e a leitura a nós proposta no dia de hoje são os 9 primeiros versículos do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, divididos em duas partes. Algumas discussões sobre acontecimentos da época de Jesus, versículos 1 a 5, e mais uma parábola, mais uma história de Jesus, a parábola da figueira. Visitemos o texto. Jesus está conversando, e estava conversando inclusive sobre o final dos tempos, quando algumas pessoas chegaram trazendo notícias a respeito de um fato muito triste. Aliás, a gente não tem registros extra-bíblicos deste fato, ainda que a gente saiba que Pilatos foi um governador tirano. Pela informação que trouxeram a Jesus, Pilatos tinha mandado assassinar galileus, peregrinos vindos lá do norte, gente mais pobre. Não sabemos se estavam fazendo algum tipo de pressão ali na capital, em Jerusalém. Essas pessoas foram assassinadas e o seu sangue misturado com o sangue das oferendas. Jesus responde: olha, vocês pensam que esses galileus seriam mais pecadores de qualquer outra pessoa, de qualquer outro galileu por ter sofrido isso? De forma nenhuma. Mas está aí um apelo à conversão. Se vocês não mudarem de vida, pode acontecer isso com vocês também. E Jesus aproveita e engata numa outra situação. Também não temos muita confirmação extra-bíblica de um acidente que aconteceu ali na parte sul de Jerusalém, quando uma torre teria desabado, a chamada Torre de Siloé, perto da piscina de Siloé, e matado neste acidente 18 pessoas dali de Jerusalém. E Jesus faz a mesma pergunta: será que essas pessoas são mais pecadoras, mais culpadas do que as outras que não morreram? Não, de jeito nenhum. Mas se a gente não mudar de vida, isso pode acontecer conosco também. Na sequência, o Evangelho de Lucas, então, narra essa historinha contada por Jesus. Uma pessoa tinha uma figueira plantada no meio de uvas, no meio de uma vinha. É até interessante, né? Essa pessoa foi procurar figos, chegando lá, não encontrou. Disse então para quem cuidava da vinha: olha, já faz 3 anos, estou vindo aqui procurar figos e eu não encontro. Corta logo essa figueira, está aqui ocupando espaço inutilmente, gastando aqui com a nossa terra. O agricultor insiste: olha, senhor, vamos deixar mais um ano, vamos cavar de novo, colocar mais adubo. Quem sabe no ano que vem ela produza frutos. Se não der, então aí a gente vai cortar. Muito interessante a conexão entre a primeira parte e a segunda parte do texto. E é sobre isso que eu gostaria de propor nossa reflexão, nossa prática de vida neste terceiro domingo da Quaresma. Vamos deixar a graça de Deus agir em nós. Tem muita gente que acha assim: olha, o acidente aconteceu, a desgraça aconteceu, porque a pessoa pecou, porque tem pouca fé, porque não acredita em Deus. Não existe para a desgraça, muitas vezes, explicação. Não existe correlação de causa e efeito. É muito forte na mentalidade do Antigo Testamento e hoje também essa ideia de pecado-castigo, aquilo que a gente chama de teologia da retribuição. Deus abençoa quem é bom, Deus castiga quem faz o erro. Nem sempre, não é assim. A teologia da retribuição não funciona. A gente lembra, por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus e seus discípulos se deparam ali no templo com uma pessoa que é cega. Bom, se é cega, é pecadora. Ah, mas ela nasceu cega. Quem pecou? Ela ou seus pais? Ninguém. Mas para que a graça possa se manifestar, essa pessoa vai enxergar. Que a gente dê conta de superar essa ideia de que os castigados são ruins,
de que nós somos bons, os outros são ruins. Não. Tanto o episódio do acidente pode fazer a gente rever, como também a violência praticada por Pilatos pode rever a nossa vida. E o texto nos faz um convite. Precisamos e é possível mudar de vida. Para algumas coisas, até tem uma conexão. É evidente, por exemplo, que o aquecimento global também é fruto do nosso descuido para com a casa comum. Muitas coisas são consequência das nossas atitudes, outras não. Que culpa tem uma criança indígena da violência do capital sobre ela? Que culpa tem as crianças na faixa de Gaza, se o Estado de Israel é um Estado tirano e opressor? Que culpa tem as crianças da Ucrânia e as pessoas da Ucrânia, se tiranos estão disputando o poder e disputando o capital? Não. Mas a dor e o sofrimento pode ser um convite à mudança. Deixemos a graça agir em nós. Deixemos a graça agir na gente também, mas dando a nós e às outras pessoas paciência, tempo para cada uma, para cada um, para cada grupo e principalmente confiança. A gente pode confiar que as pessoas merecem outra oportunidade, assim como essa figueira, que a humanidade precisa se oportunizar caminhos melhores. Frutos ainda chegarão. É esse o convite. É interessante que no Evangelho de Marcos, a figueira seca. Mateus copia essa mesma versão. E em Lucas, a metáfora da figueira, que muitas vezes representam as lideranças do povo, né? E a videira, o próprio povo, por isso uma figueira no meio da videira. Mesmo assim, precisamos confiar. O Evangelho de Lucas quer insistir neste domingo com a gente, neste tempo de quaresma, que é preciso esperançar. Vamos adubar a nossa terra, vamos adubar nossos corações, que frutos chegarão. Um abraço, bom tempo de quaresma.